E aí galera, aqui é Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João, e o vídeo de hoje é pra gente bater um papo sobre um quadrinho argentino que chegou aqui ao Brasil por meio da Tai Editora. Estou falando de Cazador, Sagas, Viagens Inesperadas. O Cazador é um personagem criado pelo Jorge Lucas em 1990 e que teve sua primeira aparição num fanzine chamado Arkham. Depois, em dezembro de 1992, o Jorge Lucas com outros colaboradores vão começar então a publicar periodicamente o título do Cazador na Argentina. O Cazador mora lá para as bandas de Buenos Aires, conhece a realidade da cidade, as dificuldades do povo e coisas desse tipo, e é um personagem bastante irreverente, inconsequente, que faz aquilo que lhe dá na telha, e ele faz e acontece pura e simplesmente porque deu vontade. Cazador é um cara que é imortal porque ele foi amaldiçoado por xamãs, e dessa forma ele acabou passando por várias guerras, por vários momentos complicados da vida, e via de regra ele ficou pro lado que perdeu essas guerras, então acabou também sofrendo bastante por uma série de elementos que vão formando o caráter e a vida dele. Sendo assim, o Cazador também é um cara muito parecido, se a gente for pegar um paralelo, com o próprio Lobo da DC. E como eu disse, é um cara desbocado, um cara que se der vontade ele vai fazer sem pensar exatamente nas consequências daquilo que está fazendo. O personagem ganhou muita popularidade na Argentina, a um ponto de que em determinado momento suas revistas vendiam inclusive mais do que Marvel e a própria DC. E dentro das particularidades da história e daquilo que se guardou, o personagem é um personagem interessante, é um personagem que chama a atenção, e é um personagem assim que, bem trabalhado e vai se desenvolvendo, acabou ganhando um grande número de fãs lá na Argentina. E de fato, como eu disse, é um personagem interessante, um personagem assim que não seria difícil você passar a gostar do personagem, um anti-herói que chega com força, vamos dizer assim. Ele tem personalidade, e isso provoca um certo impacto dentro da narrativa. Aqui no encadernado especificamente, a gente vai ter uma introdução que vai contar um pouquinho sobre a origem do personagem, também de suas publicações na Argentina, e no final tem um pós-fácil onde vão ser apresentados alguns personagens coadjuvantes. Depois, dentro das histórias, nós temos 4 histórias que tem aí por título, né, As Viagens Inesperadas. Na primeira delas é uma história bem curtinha que vai contar um pouco da origem do Cazador a partir da visão de um escriba, de um mago, e depois nós vamos ter essas viagens inesperadas, onde o Cazador vai parar em lugares peculiares. O primeiro deles, por meio de viagem no tempo, ele vai acabar parando no Velho Oeste e vai ali atrás de um tesouro e vai gastar todo esse tesouro com mulher e com bebida. Depois ele vai parar num período celta, onde junto aos celtas ele vão enfrentar um determinado inimigo, e ele vai gostar muito daquilo ali por toda a violência e a batalha que ele está passando. E por último, depois de acontecer uma determinada coisinha com ele, ele vai parar lá no inferno, depois ele vai para o céu e vai acabar colocando o céu e o inferno um contra o outro, no sentido de entrar em guerra, inclusive. As histórias, elas são histórias assim que buscam apresentar as características do personagem, e são histórias que você, pura e simplesmente, vai notar que existe um humor negro por trás das histórias. Você vai notar que existe uma carga assim de críticas, inclusive, que são lançadas sobre a história, e que também você pode também acabar se chocando com alguns elementos que podem ser profanos a partir daquilo que o autor está se propondo. Eu diria que o autor se propôs a fazer quase de tudo com o personagem, justamente para apresentar as mais variadas situações e possibilidades de construção de histórias. Sendo assim, as histórias são interessantes. Eu só achei que acabou faltando um pouquinho de tempero nessas histórias. Embora haja bastante violência, embora tenha o humor negro, embora o personagem seja interessante, embora exista todo esse lance desbocado dentro da história, e até esses elementos profanos,
ainda assim, com todas essas características, a história eu acho que faltou um pouquinho dentro da narrativa, um pouquinho de sal para ficar bem equilibrado, para ficar bem temperado, porque ainda assim, com todas essas coisas, a história não me pegou como eu gostaria, não me cativou como eu gostaria, porque eu acho que faltou algum detalhezinho, alguma coisa que o autor poderia ter acrescentado nas histórias para torná-las mais atraentes. É um gibi ruim? Não, não é um gibi ruim, é um gibi interessante, com um personagem interessante, que eu acho que, à medida com que forem publicar essas histórias, vale a pena acompanhar mais um encadernado ou dois, justamente para conhecer o personagem melhor. E, mediante isso tudo, a gente tem uma arte bem bacana, uma arte em preto e branco, uma arte suja, bem carregada no preto sob muitos aspectos, mas muito bem trabalhada nos ângulos, na construção dos quadros. Gostei da arte e o personagem é bem promissor. Mediante isso tudo, eu dou uma nota 7,5 para esse encadernado e acho que vale a pena dar uma chance para conhecer o personagem. Como eu disse, a minha única ressalva é que eu acho que faltou um pouquinho de tempero nas histórias para elas ficarem devidamente equilibradas e, consequentemente, também mais cativantes. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E já leu O Caçador? Não leu? Enfim, conhece o personagem? Vamos conversar um pouquinho. E porque conversar sobre os nossos queridos gibizinhos é sempre bom demais da conta. No mais, eu fico por aqui. Logo, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.